Nosso assunto de agora aqui no estúdio. Participa com a gente. Eu recebo a doutora Natália Gurgel, ela é psiquiatra. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. E eu também recebo aqui o Fabiano Serafim. Muito obrigada, Fabiano, pela sua gentileza, pela confiança também no nosso jornalismo. E ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Com quantos anos você acabou experimentando as drogas e entrando para esse mundo? Boa tarde. A minha trajetória nesse mundo da criminalidade junto com as drogas, ela começou aos 13 anos de idade. Você começou usando o quê, Fabiano? Maconha, na época foi maconha. E da maconha, como é que isso foi evoluindo na sua vida? Da maconha, a gente fomos ali conhecendo pessoas de outros níveis, né? E começamos a consumir a cocaína, né? Ali com os meus 18 anos, já estava viciado na cocaína já. Você já se reconhecia como um viciado nessa época? Já me reconhecia já. O uso chegava com qual frequência na semana? Era a semana toda. Usava dia após dia, não tinha limite. E a minha vida ela começou a ser distribuída nessa etapa, nesse intercâmbio aí, usando drogas e outras drogas, fui conhecendo mais drogas, né? E foi chegar a um ponto que eu não tinha como parar mais. Ela começou a fazer parte de um utensílio, para comer uma roupa no meu corpo. Você tinha consciência que você não conseguia sair dessa vida? Não. Você queria? Chegou um momento que você quis sair dessa vida? Chegou um momento que eu queria até tirar minha própria vida para poder sair dela. Chegou um momento que eu, assim, não tem mais jeito, eu vou tirar minha vida. E foi quando eu conheci Jesus. Estava detido, estava preso, conheci Jesus e no mesmo momento Jesus me libertou não só das drogas, como da prisão também, e eu comecei a fazer aquele processo para me sair das drogas. Tem quanto tempo que você vive dia após dia tentando se livrar, porque é eterno, né? A doutora já vai explicar pra gente que é uma luta diária contra as drogas. E tem quanto tempo que você tem vencido essa batalha? Faz 15 anos que eu tenho lutado, tenho sobrevivido, né? Lutado contra as drogas. Contra as drogas, com lutado mesmo, que eu já passei altas e baixas. A droga, mesmo depois de meses, mesmo depois de anos, como que ela atua no nosso organismo, no nosso cérebro, que existe ainda essa possibilidade da recaída, dessa dependência? Então, o Fabiano narrou uma história que é muito comum, né, que são de adolescentes que passam a ter o contato, muitas vezes, inicialmente com a maconha, que se torna ali uma droga, né, uma substância que abre portas para outras substâncias como a cocaína, né? E a cocaína, ela tem um alto poder de dependência. E com isso, os indivíduos vão ali, muitas vezes, fazendo um uso excessivo, né? É uma droga que gera uma tolerância, então esse indivíduo precisa de doses cada vez maiores para que ele possa justamente ter aquele efeito inicial. E muitas pessoas passam a usar a cocaína à medida que elas entendem ali que elas querem parar, mas começam a ter efeito de abstinência, elas começam a utilizar a cocaína com o objetivo de não ter o efeito de abstinência, que é um efeito muito desagradável. Então, assim, realmente é um tratamento contínuo, esse indivíduo ele tem que estar num acompanhamento, porque de fato essa trajetória ela é muito dolorosa, não só para o paciente, mas também como para o familiar. E, assim, existe uma atuação do sistema de recompensa, é um circuito cerebral, que tem a ver com a dopamina, que é uma substância que gera uma sensação de prazer. E aí, esse indivíduo passa, o cérebro reconhece aquilo ali como positivo. Então, se esse indivíduo, às vezes, por exemplo, vai para uma festa e ele tem contato com a cocaína, se ele, eventualmente, passa por uma situação de crise, onde ele entende ali que a cocaína pode ser uma válvula de escape, ele já sabe o caminho. Então, a partir, às vezes, de uma recaída, ele começa a ter um comportamento de um uso compulsivo que pode gerar, novamente, ali, uma dependência da substância. Doutora, mais cedo ou mais tarde, pode ser que aquela pessoa que trava eternamente essa luta, essa batalha contra as drogas, ela venha a ter uma recaída? Sim, e é bastante comum, inclusive, durante a trajetória de tratamento, justamente numa situação de crise. Porque quando a gente fala da dependência, né, de cocaína ou qualquer múltiplas drogas, que é o que geralmente acontece, a gente está falando de muitos pacientes que têm outras comorbidades. Então, é muito comum, por exemplo, que uma pessoa que tenha depressão utilize a cocaína, que é uma substância que é excitatória, que deixa a pessoa mais animada, mais eufórica. É muito comum, por exemplo, com relação à maconha, que pessoas que têm um quadro de ansiedade ali, com sintomas de aceleração, de pensamentos, né, que estão muito acelerados, utilizem, por exemplo, a maconha com o objetivo de acalmar. Então, pensando, né, considerando que essas pessoas podem ter outras comorbidades, a situação fica mais complexa ainda, porque muitas vezes a substância entra como uma forma terapêutica e aí, à medida que a pessoa vai tendo a substância essa característica de gerar a dependência, ela vai ficando ali dependente e utilizando doses cada vez maiores, o que traz um risco enorme. Doutora Natália Gurgel, presta atenção, olha o que ela disse, às vezes a pessoa usa aquilo como alguma dose terapêutica. Sim. Por quê? Porque ela, na verdade, está em busca de outras coisas, né? De um alívio. Sim. O que pode suprir, então, esse alívio, doutora? Além das drogas que a gente já sabe que vem trazer essa sensação, quais são os outros recursos que a família pode tentar oferecer para aquele momento? Atividade física, psicoterapia, né, que é a terapia ali com psicólogo, tem grupos de ajuda, por exemplo, o NA,
né, o Narcóticos Anônimos. Então, assim, tem várias estratégias que podem ser utilizadas, e isso vai, né, individualizar dependendo de cada caso, de cada paciente, de cada substância em geral, mas são situações ali que existe um controle, existe uma ajuda. Eventualmente, dependendo da gravidade da dependência, é necessária uma internação. Então, isso tudo é conversado com a família. Muitas vezes, o paciente ele demora a ter o entendimento de que aquela substância está trazendo prejuízo. Muitas vezes, ele começa a dilapidar patrimônio, né, vender bens, enfim, essa reportagem, né, que passou anteriormente, pequenos furtos, né, pega ali alguma coisa da família para poder vender, para conseguir usar a substância. E é importante que a família tenha esse entendimento e observe essa alteração de comportamento, agressividade, que já está passando ali, né, totalmente de uma situação de normalidade. E é nesse momento que a família precisa, de alguma forma, tentar ajudar. Só que muitas vezes esse indivíduo ele não está aberto a receber essa ajuda. E aí muitos familiares buscam profissionais no sentido de entender de que forma eles podem abordar. Às vezes vai ser necessário uma internação involuntária, enfim, existem N possibilidades, mas é muito importante que esse familiar, identificando que ele tem ali um ente querido que está com alteração de comportamento, que está usando alguma substância, que aquilo ali está aumentando o padrão e realmente aquele paciente, né, aquele indivíduo está em sofrimento, é importante que eles busquem ajuda, e existem locais que orientam esses familiares para que eles possam fazer a coisa da forma mais cuidadosa, com o objetivo de aliviar esse sofrimento, que é do paciente, do indivíduo e do familiar, que sofre muito. Das famílias, e o que traz bastante sofrimento é justamente qual é o ponto que eu preciso levar o meu filho, o meu ente querido, como eu faço, né? Eu chamo o SAMU, eu levo para um psiquiatra, eu chamo um psiquiatra na minha casa. Você vê no dia a dia muitos pais, muitos familiares desesperados. Só que realmente, quando o paciente não quer, quando ele não aceita, muitas vezes a internação é o único recurso que você tem ali para mostrar para aquele paciente a necessidade, porque quando ele está internado, ele vai ficar em abstinência. Inclusive, eu falei, né, que a abstinência é um período de muito sofrimento, de muita dor, que traz sintomas físicos muito desagradáveis. E durante uma internação, você conta com um recurso medicamentoso que vai aliviar aquele sofrimento, que vai muitas vezes apaziguar para aquela pessoa entender, né, todo aquele processo que ele vem vivenciando, e muitas vezes... ela vai conseguir superar essa dor, doutora, esse sofrimento da abstinência? Sim, da abstinência sim. Ele é passageiro, principalmente quando tem um auxílio da medicação. Sem o auxílio da medicação também vai passar, mas a medicação ajuda a atenuar e tornar aquilo ali, né, menos desagradável. Perfeito. Se vocês pudessem dizer quais são os caminhos que as pessoas têm, que as pessoas podem buscar? Atualmente, assim, tem o CAPS, né, que é um serviço do SUS, que é o especializado em álcool e drogas, e lá eles contam com uma equipe multidisciplinar, onde existe psicólogo, terapeuta ocupacional, e esse paciente ele vai ter um tratamento especializado e voltado para a recuperação ali da dependência química. Tem também as clínicas particulares, tem os psiquiatras, tem os psicólogos, né, que são voltados ali, especializados no tratamento da dependência química. Para isso é importante que o paciente queira e que ele realmente entenda a gravidade. Perfeito. E esteja disposto. Doutora Natália, agradecemos imensamente a sua participação aqui no Fale Espírito Santo. Eu tenho certeza que você falou diretamente para famílias que estão precisando dessa ajuda. Sim. E para você, Fabiano, muito obrigada. Me dá aqui sua mão, vamos lá. Muito obrigada, viu? Manda um beijo para sua filha Esther, que já que ela é sua fortaleza. Esther, você é a filha do coração do papai, te amo muito. Por isso que o papai está de pé, né, para que veja você vencer também. É isso aí. A gente vai aproveitar então, porque hoje é aniversário do meu filho Daniel. Um beijo, filho, te amo. Gente, hoje é sexta-feira, então aproveita também você aí na sua casa. Liga para aquela pessoa que você ama também, aproveita esse momento.